Agora, então, terceiro ano na apostila de História, nós vamos ver os indígenas do Brasil. Neste capítulo, nós vamos continuar estudando a respeito dos indígenas e dos povos que habitavam nas terras brasileiras há muito tempo atrás. Agora, terceiro ano, aqui na página 3, você vai ver o texto Como Nasce uma Estrela. É a lenda da Vitória Régia. Você vai fazer a leitura e depois você vai responder as questões aqui embaixo. A número 1 e a número 2. Agora aqui na página 4, povos indígenas. Já imaginou em morar em um lugar onde existe aproximadamente 150 línguas? Isso mesmo, você mora em um lugar assim, aqui no Brasil. Atualmente, mais de 250 povos indígenas que falam diferentes línguas habitam aqui no país. Isso mesmo. Agora, no Aprender é Divertido, você vai desenhar o que você sabe a respeito dos povos indígenas. Ok? Você pode fazer qualquer desenho. Usem a sua criatividade. Agora, terceiro ano, acompanhe a leitura na página 5. Muitos povos, diferentes culturas. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes aqui do Brasil. No passado, quando os europeus chegaram à América, eles não levaram em consideração as diferenças de língua e de modo de vida dos indígenas. Por isso, os europeus chamaram todos esses povos de índio, simplesmente. Apesar de existirem semelhanças entre alguns grupos indígenas, em geral, esses povos são diferentes entre si, pois cada um tem hábitos e costumes próprios. Agora nós vamos observar essas duas imagens. Na primeira, nós temos a festa do Cuarupi, gaúcha do norte, isso lá no Mato Grosso. E a segunda é uma indígena da aldeia Teocá Porã, Salto Jacuí, no Rio Grande do Sul. Observaram que aqui do lado nós temos um QR Code? Se você baixar o programinha para ler o QR Code, é um jogo que vocês vão ter aqui. Aproveitem, brinquem bastante. Agora, nessa atividade, terceiro ano, você vai preencher os quadrinhos com as vogais que estão faltando. Assim, você vai descobrir o nome de diferentes grupos indígenas. Observem que também nós temos um QR Code aqui. Baixem o aplicativo e leiam esse QR Code. É bem legal. Agora acompanhe a leitura terceiro ano da página 6. Indígenas na atualidade. Há muito tempo os indígenas habitam o território brasileiro e formam, com outros grupos, a população do Brasil. Vamos conhecer onde vivem algumas comunidades indígenas atualmente no Brasil? Vamos observar as primeiras imagens? Nós temos aqui na primeira a aldeia de Galapalo, Aiá, Querência, no Mato Grosso. E aqui ao lado nós temos a terra indígena Raposa Serra do Sol, Uiramutã, em Roraima. A próxima, a aldeia Ariabu, em Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas. E a reserva indígena Avá Guarani, em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. E agora, o que você acha? Será que os indígenas vivem do mesmo jeito, não importando em que lugar? O que você acha? Agora, na página 7, vocês irão ler esse texto sobre os povos indígenas, que foi escrito por um autor indígena do povo Munduruku. Muitos povos têm o hábito de guardar dentro de casa objetos de uso doméstico, como cestos, panelas de barro, redes, arcos e flechas, e também os remos. A fogueira é montada muitas vezes dentro da casa, para espantar os insetos ou para aquecer as pessoas durante a noite. O povo Yanomami constrói uma única casa-aldeia, aldeia-casa, para todo o grupo de parentes. A Chabono, como eles chamam essas casas, abriga normalmente de 65 a 85 pessoas. Bastante, né? Agora, com base nas informações do texto que nós lemos, vocês vão responder as questões.
Quantas pessoas costumam viver na moradia descrita no texto? Lembra que a prof. leu? E na letra B, lá atrás no livro de vocês, na página de adesivos, há imagens de alguns itens indígenas que foram citados no texto. Identifique esses itens, observe o contorno das imagens que estão aqui embaixo e você vai colar. Então, observe, vocês vão colar o cesto de palha, arco e flecha, rede, panela de barro e os remos. Observem bem cada um, certo? Agora na página 8, uma herança valiosa. Você já consultou um dicionário da língua portuguesa? Acho que já, né? Em nosso idioma existem inúmeras palavras que são de origem indígena. Isso mesmo. Vamos observar algumas delas? Abacaxi. Isso mesmo, ele é um fruto comestível de polpa amarela com a casca grossa e áspera. E também a capivara, que é um animal mamífero, o maior dos roedores, e gosta de viver onde há capim, geralmente lá nas margens do rio, brejo, lagos e perto das matas. Então, essas duas palavrinhas são de origem indígena. Você sabia disso? Agora aqui no diagrama você vai encontrar e destacar 5 palavras que são de origem indígena. Vou te dar um exemplo, mingau, isso mesmo. Agora no número 2, você vai consultar um dicionário e vai procurar o significado das palavras que você encontrou no diagrama. Depois você vai registrar essas palavras em ordem alfabética e os significados delas lá no caderno. Ah, professora, mas eu não tenho um dicionário em casa. Mas nós temos o dicionário online, você pode estar consultando, certo? E qualquer dúvida você pode chamar a professora. Agora, número 3, Maranhão, Paraná, Pernambuco e Piauí. Esses são nomes de origem indígena, isso mesmo. O mais essas palavras têm de comum? O que será que mais todas elas têm de comum? Agora aqui na página 9, nosso modo de ser indígena. No Brasil, diversos hábitos comuns são de origem indígena. Por exemplo, tomar banho diariamente, descansar ou dormir na rede, jogar peteca, comer alimentos à base de milho ou mandioca e entre outros. Agora nós vamos aqui para as atividades. Agora, na número 1, os indígenas influenciaram os hábitos alimentares aqui do Brasil. Lá no material de apoio você vai ter algumas imagens de alguns alimentos que são consumidos por indígenas. E você vai colar essas imagens nesses espaços aqui. Então você vai colar o abacaxi, milho, batata doce, mandioca, coco e peixe. Observe bem o pontilhado das imagens, certo? E agora, nesta parte aqui embaixo, na número 2, que costumes indígenas fazem parte da sua vida e de seu colega? Então, você irá registrar aqui embaixo, certo? Agora, na página 10, a vida em uma aldeia indígena. No passado, muito antes da chegada dos europeus no território onde é atualmente o Brasil, era habitado por milhões de indígenas. Isso mesmo. Agora vamos ler as informações a seguir e conhecer um pouco do modo de vida dos indígenas em uma aldeia localizada no Parque Indígena de Xingu, no estado do Mato Grosso. Vamos lá? Os homens pescam e caçam, além de construir as habitações. Já as crianças se divertem jogando peteca, tomando banho de rio ou brincando com os animais de estimação. O pajé detém conhecimento sobre as ervas medicinais e sobre os rituais realizados na aldeia. O cacique é o líder da aldeia. Ele deve pensar no bem de todos da comunidade. As mulheres cuidam da agricultura, preparam os alimentos e produzem objetos artesanais. As moradias indígenas são chamadas de malocas. Uma única maloca pode abrigar dezenas de famílias. Agora na página 11,
nós vamos observar esta obra de arte. E agora vocês irão ali na página 11 e vão responder as questões A, B e a número 2. Vamos observar? Então, agora, com base na sua leitura desta imagem, você vai marcar um X para a resposta correta. Essa obra apresentada, ela é uma pintura ou ela é uma fotografia? E nesta imagem, os indígenas estão representados lá nas embarcações ou na praia? E você lembra por que os europeus chamaram todos os habitantes da América de índios? Vamos relembrar? Eles foram chamados porque eles não respeitavam as diferenças étnicas entre os povos indígenas, por isso denominaram todos de índios. Outro motivo decorrente foi o fato que Cristóvão Colombo acreditou ter chegado às Índias em 1492. Agora, terceiro ano, na página 12, nós vamos ver sobre a mudança na vida dos indígenas. Com a chegada dos europeus, diversas mudanças ocorreram na vida dos indígenas. Muitos povos foram expulsos das terras que habitavam, enquanto outros foram capturados e escravizados. Observem bem esta imagem. No Brasil existem terras que há muito tempo pertencem aos indígenas. Essas áreas elas são chamadas de terras indígenas. Respeitar os indígenas e a terra deles é um dever de todo cidadão. Nesta imagem, nós temos o indígena Parese na terra indígena Utiariti, Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. E para finalizarmos, nós vamos na página 13. Vamos ler essas frases e nós vamos colocar V para verdadeira e F para informação que for falsa. Essas frases são sobre os indígenas do Brasil. Na primeira frase, os indígenas foram os primeiros habitantes do território onde atualmente é aqui o Brasil. Os povos indígenas que vivem no Brasil falam a mesma língua e têm os mesmos costumes. E os indígenas têm jeito diferente de viver. Alguns grupos vivem em moradias cobertas com palhas e outros moram em casa de tijolos. Agora você vai colocar qual é verdadeira e qual é falsa, certo? Agora, no número 2, nós vamos ler este texto. Saindo de Portugal, no dia 9 de março de 1500, a frota de 13 navios, comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou ao Brasil, depois de quase 7 semanas de viagem. Ou melhor, chegou a uma terra desconhecida. O Brasil não tinha ainda este nome. Agora nós vamos marcar um X nas respostas corretas. Letra A. A qual acontecimento esse texto se refere? Qual será o acontecimento? Foi a chegada dos indígenas ao Brasil ou foi a chegada dos portugueses ao Brasil? E na letra B, o que mudou no modo de vida dos indígenas após a chegada dos portugueses? Muitos povos indígenas foram expulsos das terras em que habitavam ou nada mudou, pois os portugueses respeitavam os costumes dos indígenas? Agora você irá responder. Terceiro ano, então, bons estudos. Se precisar da professora, é só chamar. Bons estudos e uma ótima semana. Um abraço!